Se liga, essa aqui não é a história de um time qualquer. É a história de um time que é muito mais que um time. Uma história que começa com o povo. É isso mesmo. Esse time saiu da várzea, do barro, da rua, feito por operários para operários. E desse barro escalou, lutou e chegou no topo do planeta. O mundo foi conquistado na raça. Porque a nossa história é essa. É crise, é invasão, é sofrimento, mas no final é sempre a glória. Entendeu? Só que é Corinthians. Então, vamos lá. Para entender essa loucura toda, a gente tem que voltar pro começo de tudo, pra nossa raiz. Pensa só, 1910, 5 operários criaram um time que era deles, que era nosso, um time do povo. E não demorou não, 4 anos depois, em 1914, já veio o primeiro título. Aí em 28, a gente fincou a nossa bandeira, compramos a nossa casa, o Parque São Jorge. E o Dr. Sócrates, o magrão, resumiu tudo perfeitamente. O Corinthians é uma voz. Num país onde o mais fraco não tem voz, ele tem o Corinthians para gritar por ele. Mas, nem tudo é festa. Quem é corintiano sabe, a nossa história não é só de glória. A gente sabe e muito bem o que é sofrer. 23 anos. Mais de 2 décadas sem levantar uma taça que importasse. Uma agonia que parecia que não ia acabar nunca. E aí, o que acontece com um time que só perde? A torcida some? Não aqui. Não a nossa. A Fiel não diminuiu. Ela cresceu. Sofreu junto, resistiu. A gente empurrou o time mesmo quando não tinha mais de onde tirar força. Até chegar esse dia, 13 de outubro de 77, Morumbi, entupido de gente. E aí, Basílio, o pé de anjo. Aquele gol, aquilo não foi um gol, foi um exorcismo. Um grito preso na garganta de milhões. A libertação. E essa liberdade que explodiu no estádio, ela contagiou tudo e deu origem ao movimento mais inacreditável da história do futebol mundial. A democracia corintiana. Cara, para e pensa. O Brasil vivendo uma ditadura militar. E dentro do Corinthians, tudo era decidido no voto. O voto do Sócrates valia o mesmo que o do roupeiro. Era uma ilha de liberdade no meio do autoritarismo. E na linha de frente, quem tava? O gênio, o Dr. Sócrates. O operário, a consciência, Vladimir. E o rebelde, a voz da juventude, o Casão. Eles entravam em campo com aquela faixa nas costas. Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. O recado pro Brasil era reto e direto. Tinha coisa mais importante em jogo do que só os 3 pontos. Depois dessa utopia, veio o caos. Veio o título, veio bagunça, veio a paixão que não tem limite e veio também o fundo do poço. Ano 2000, Mundial, final no Maracanã. E o que acontece? 40 mil malucos invadem o Rio de Janeiro. Pensa, não tinha internet, não tinha rede social. Foi na raça, na coragem, no amor pelo clube. Uma invasão. E aí, 7 anos depois, o golpe, o fundo do poço, a vergonha. 2007, o rebaixamento para a Série B, o dia mais triste da história do clube. Mas e aí? A Fiel some? Abandona o barco? Nunca. A gente caiu junto e a gente voltou junto. O estádio lotado na 2ª divisão. Porque a Fiel, meu amigo, a Fiel não abandona. Jamais. E quem cai junto se levanta mais forte. E se levanta para buscar o impossível. Chegou 2012. Primeiro, a América. Aquela Libertadores que era uma obsessão. Ganhamos. Invictos. Depois, o Japão. Do outro lado, o Chelsea, campeão da Europa. E a gente foi lá e bateu neles. O mundo era nosso. De novo, o Corinthians, aquele time da várzea, era o dono do planeta. É por isso que essa camisa aqui, ela não é qualquer camisa. Ela pesa. Ela tem história demais para ser esquecida. Ela representa uma nação. Quem torce sabe, Corinthians nunca foi só sobre futebol. É sobre fé, sobre a dor que a gente sente. É a fúria para lutar. E a redenção que só a vitória traz. É a nossa vida, preto no branco. E aquele espírito de luta da democracia corintiana? Ele não morreu, ele tá vivo. A arquibancada sempre foi e sempre vai ser o nosso lugar de fala. O nosso palco para gritar o que a gente acredita. Porque no final das contas, futebol pra gente não é só um jogo. É invasão, é resistência, é uma completa loucura. Se é assim que se vive o futebol, com a alma, então segue a gente no Gol Raiz FC.